Senhores, eu sou o Capitão Licurgo, instrutor aqui dessa disciplina de materiais construtivos em situações de incêndio. Para iniciarmos, vamos apresentar as principais propriedades mecânicas dos materiais, em virtude de serem as propriedades mais importantes, principalmente para elementos estruturais em que farão boa parte dos elementos construtivos utilizados dentro da engenharia das construções, das edificações. Então estaremos iniciando essa parte, apresentando aqui as principais referências bibliográficas dentro desse campo de engenharia e ciência dos materiais, né? São obras bem conhecidas, bem pacificadas aí dentro desse ramo de engenharia, e nós estaremos utilizando aí como base para estar produzindo os nossos materiais. Quando nós falamos de engenharia de materiais, a gente precisa entender esse processo, esse ciclo, que vai depender basicamente das aplicações e do objetivo do produto que eu vou inserir os materiais que vão compor esse produto. Então, deve existir essa análise, esse projeto, para que você entenda quais são as características do meu material e, por consequência, as propriedades que eu vou precisar para atingir essas aplicações específicas. Que propriedades são essas? Propriedades mecânicas, propriedades térmicas, físicas, químicas, elétricas, né? E a partir daí, para a gente atingir essas propriedades, nós precisamos ter um determinado tipo de material com uma determinada composição química, determinadas ligações químicas que vão, assim, construir uma microestrutura de organização das suas moléculas e dos seus átomos, e a partir disso nós conseguiremos atingir essas propriedades. E para isso nós precisamos então passar por todo um processamento para a gente sair de um material bruto, mineral, orgânico, que seja, até atingir a produção de todos os materiais que estão aqui em volta de nós, né? Então, esses 4 elementos aqui, eles precisam ser trabalhados conjuntamente dentro da engenharia dos materiais e ser pensado em cada parte desse processo. Especificamente, nós estaremos observando essas propriedades, né? Como eu falei, relação de resistência mecânica e peso do material, qual é a facilidade de conformação desse material, né? Você precisa produzir um determinado tipo de peça, quais os processos mecânicos para que eu faça essa peça e quais os materiais que suportam esse tipo de processo, né? Então, qual é o custo, né, desses materiais, a quantidade de materiais que eu preciso apresentar dentro desse produto. A partir daí nós vamos ter a composição química, óbvio, né, dentro dos elementos da tabela periódica serão metais, ametálios, materiais orgânicos, minerais, ligas de aço, de alumínio, polímeros, cerâmicos, para eu então determinar um processamento, né? Determinar um processamento que vai garantir uma estrutura e uma microestrutura, ok? E através dessa microestrutura eu vou ter o meu material final para ser colocado em utilização. A priori, estaremos aqui então falando sobre as propriedades mecânicas, né?
E essas propriedades mecânicas, elas são essenciais dentro dos materiais de engenharia, especificamente os materiais de construção e os que estarão submetidos a algum tipo de carga, algum tipo de carregamento. E as propriedades mecânicas nada mais são do que o comportamento dos materiais e das estruturas quando submetido a algumas cargas, né? E basicamente o comportamento em termos de deformação, né? Nós vamos apresentar aqui para os senhores como é medido, como é feito a mensuração dessas propriedades, né? A partir de esforços mecânicos aplicados aí nesses materiais. Então nós temos aqui uma série de propriedades mecânicas que são importantes para a gente trabalhar com parâmetros de projeto, inclusive, né? Todo tipo de material que vá ser submetido a alguma carga, a algum esforço mecânico, ele precisa ser conhecido de acordo com cada tipo de resistência, propriedade que esse material tem que ter. Os mais comuns é resistência à tração, a elasticidade, a ductilidade, o processo de fadiga, que é um processo um pouco específico, e também nós faremos uma aula a respeito da fadiga térmica, né, que é o principal objetivo aqui. Também temos a dureza e a tenacidade, né? Então, a partir daí, a gente sabe que as propriedades mecânicas são feitas através de ensaios mecânicos. Utiliza-se corpos de provas, né? Quando a gente vai trabalhar com resistência mecânica, ensaios mecânicos, esforços mecânicos, será padronizado algum tipo de corpo de prova que vai ser submetido a esforços mecânicos, e através dessa submissão de esforços mecânicos nós vamos mensurar essas propriedades. E esses ensaios mecânicos todos são normatizados, né? Nós temos uma série de normatizações dentro da engenharia de materiais, né? Para estar fazendo essas mensurações, esse tabelamento, e tem que seguir uma série de normas e critérios para você validar essas propriedades que você está determinando aqui nesses ensaios. Então, dentro de um mecanismo mais voltado lá para a resistência dos materiais, a parte mais estrutural da coisa, nós temos basicamente esforços mecânicos de tração, compressão, flexão e torção, né, nas edificações, nos elementos estruturais de uma edificação. E a partir desses esforços que serão submetidos uma edificação, nos elementos construtivos estruturais dessa edificação, nós teremos tensões então normais e tensões de cisalhamento, né? Então, tração e compressão, você vai produzir uma força de alongamento ou de encurtamento nesse material, em que você vai ter uma deformação linear, ok? Na flexão, é um esforço que vai combinar a compressão e a tração. Esse elemento superior aqui, que nós estamos passando o mouse, vai estar submetido à compressão, e o elemento inferior a um processo de tração. Então, para esse tipo de esforço, o material ele tem que ter uma combinação das duas resistências, por exemplo. E nós temos a torção. A torção já é um processo de deformação angular. Você vai ter o deslizamento dos seus planos, né? Então, a partir daí nós temos as tensões normais, que são os processos de tração e compressão, e tensões de cisalhamento dentro do material,
que são aqueles que surgem em virtude, inclusive, da torção, que geram deformações angulares entre seus planos. Então, dentro dos cálculos estruturais de engenharia, sempre quando há alguma peça, estrutura submetida a algum esforço, todos esses tipos de esforços devem ser mensurados, né? E observado qual tipo de material que vai resistir a uma determinada tipo de carga. Então, tudo isso tem que ser colocado dentro do projeto para a determinação desse tipo de material. O ensaio mais comum para a gente fazer em materiais de engenharia, materiais estruturais de engenharia, são os ensaios de tração, certo? E o ensaio de tração é o que vai delimitar o nosso módulo de elasticidade, a nossa resistência à tração, a ductilidade do material, a elasticidade do material, a tenacidade do material. Então, todas essas propriedades, elas serão observadas através de um ensaio de tensão-deformação, que é o ensaio de tração, ou de compressão também, dependendo de determinados materiais, certo? Então, um corpo de prova padronizado, de acordo com as normas, né? Essa é uma seção transversal do corpo de prova. A partir daí, ele vai ser submetido a uma carga de tração, né? Uma carga de tração no sentido longitudinal aqui do eixo. E essa carga vai produzir as deformações específicas do material, certo? E é um ensaio, obviamente, destrutivo. E o principal resultado deste ensaio é a chamada, bem conhecida, curva tensão-deformação. E a partir dessa curva tensão-deformação, nós conseguimos adquirir as principais propriedades mecânicas e mais importantes dos materiais de engenharia. Então, matematicamente é bem simples a compreensão desse ensaio e a curva que vai ser apresentada nesse ensaio. Então, a gente tem que a tensão é uma força aplicada sobre uma determinada área, né? Então, aqui, se a gente observar o corpo de prova, nós temos a força sendo aplicada e essa força, ela vai sendo colocada, vai sendo aumentada gradativamente, certo? E a área que nós temos é essa área de seção transversal aqui, ó. Área de seção transversal. A partir daí a gente determina essa tensão, então, né? E com a tensão aplicada eu vou ter uma deformação desse material, né? Um corpo de prova, ele vai, de acordo com o que vai sofrendo a força, ele vai se deformando. E a deformação, então, matematicamente, é o ΔL, né? A deformação final menos a deformação inicial sobre a deformação inicial. Então, é uma medida proporcional, percentual, né? É uma medida adimensional. Dessa forma, nós observamos aqui um formato básico da curva tensão-deformação. Então, eu vou aplicando uma tensão aqui no meu corpo de prova, elevando. Eu tenho uma reta até aqui e a partir daqui eu tenho um formato mais curvo. E toda essa formatação dessa curva tensão-deformação, através do ensaio de tração, nós temos a apresentação de determinadas propriedades características dos materiais aí de engenharia. A primeira parte da curva, essa parte linear que a gente fala da curva, parte linear, é onde se concentra as deformações elásticas, certo? Deformação elástica.
Então, na parte linear aqui dessa curva, ó, nessa parte reta da curva, nós chamamos de deformação elástica. Óbvio, ela precede a deformação plástica, ela é reversível. O que quer dizer isso? Eu vou aplicar a tensão, se eu soltar a tensão, essa carga desse material, o material volta à sua condição original. Então, as moléculas se deslocaram um pouco, soltei a carga, as moléculas voltam para o seu estado original, ok? Ou seja, desaparece quando a tensão é removida, é praticamente proporcional à tensão aplicada. É considerado proporcional, né? Ela é uma reta linear aqui, proporcional à tensão, ou seja, quanto mais tensão eu aplico, mais a deformação aumenta. E ela obedece à lei de Hooke, nessa parte aqui da região linear, da deformação elástica. A deformação plástica, ela é posteriormente à deformação elástica. Aí nós já vamos entrar no regime plástico aqui, ó, a partir da onde inicia essa aparência de curvatura, nós vamos ter aqui o início da deformação plástica, certo? E ela já é um processo irreversível. Então, se eu desloquei, você vê que ela tem um progresso maior, né? Então, ultrapassei o meu regime elástico, fui para o regime plástico, eu já não volto mais para o lugar. Então, é uma deformação irreversível. Então, deformação elástica, reversível, nesse campo aqui linear da curva tensão-deformação, e deformação plástica dentro dessa curvatura, onde já as deformações não voltam mais, o material não volta mais para o seu estado original. Então, é o que eu acabei de falar, né? Existe uma escala atômica para isso. Na deformação elástica, então, é o que eu falei. Existe uma pequena alteração interatômica desse material, então ele se desloca um pouco e retorna, atomicamente falando, e retorna para o seu estado original. E na deformação plástica, você vai romper as ligações com esse átomo que você está ligado e vai se ligar a átomos vizinhos. Então você vai haver um deslocamento com ligações rompidas e novas ligações, certo? Então essas moléculas vão se mover e já num regime em que elas não retornam à condição inicial. Então, a partir dessa condição aqui, desse campo elástico, nós vamos ter aqui a lei de Hooke, através dessa relação entre a tensão e a deformação no regime elástico, nós vamos ter o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, tá ok? Módulo de elasticidade ou módulo de Young, que é a principal propriedade mecânica dos materiais. É a principal propriedade mecânica, é a propriedade mecânica mais bem tabelada dentro da engenharia de materiais, né, de estruturais, inclusive. Então, é submetido através dessa relação tensão-deformação. Está relacionado com a rigidez do material e a resistência da deformação elástica, né? Então, como é a rigidez, as ligações interatômicas, né, como eu já expliquei para vocês o que acontece na deformação elástica, então está diretamente ligada também essas ligações interatômicas, a questão desse módulo de elasticidade, da magnitude do módulo de elasticidade. Então, nós temos a curva tensão-deformação, né?
módulo de elasticidade é igual a tensão sobre deformação. Então é a relação entre a tensão lá, a força sobre a área, que é delimitada lá no ensaio de tração. A deformação é o que é medido durante o ensaio, né, através de extensômetros. E o módulo de elasticidade é essa relação entre a tensão e a deformação que vai caracterizar o meu material nas principais propriedades mecânicas. Então, a curva básica, né? A inclinação aqui dessa curva é o meu módulo de elasticidade, tensão sobre deformação. A lei de Hooke, ela é válida só até esse limite dessa tensão, que é a máxima tensão que o material suporta sem sofrer deformação permanente. Então, a partir do momento que esse material começa a sofrer uma deformação permanente, que é a deformação plástica, que ele sai do regime, né, de deformação elástica, a lei de Hooke já não vale mais, certo? Então, o módulo de elasticidade, ele só serve para caracterizar o material dentro dessa região elástica. Mas essa tensão que suporta sem sofrer deformação, quando ela começa a sofrer a deformação plástica, ela é comumente chamada de tensão de escoamento. Tensão de escoamento. É onde o material começa, escoa e já começa a fazer novas ligações. E começa a se deformar permanentemente. Entra no regime das deformações plásticas. Que dentro da engenharia não se admite projeto de algum material estrutural que sofra deformações dentro do campo das deformações plásticas, porque se eu colocar cargas dentro da deformação plástica, toda vez esse material vai se deformar, né, com essa carga plasticamente até um ponto que ele vai se romper. Então, essa tensão de escoamento, até onde a lei de Hooke é válida, ela é uma tensão muito utilizada também para parâmetros de projeto, né? Parâmetros de projeto. Então aqui, ó, outra observação aqui. Quanto maior é o módulo de elasticidade, mais rígido é o material, ou menor é a sua deformação elástica quando aplicada a uma dada tensão, certo? Então a gente vai ver alguns gráficos de exemplificação também, mas aqui a gente já tem alguns exemplos de materiais metálicos, né? De materiais metálicos, onde eu tenho aqui desde o magnésio até o tungstênio, o módulo de elasticidade. Então a gente observa aqui, por exemplo, que o alumínio ele é menos, né, resistente do que o aço, né? O alumínio tem um módulo de elasticidade bem menor do que o aço, menos da metade. Nesse exemplo, claro que nós temos várias ligas de alumínio e várias ligas de aço que vão variar muito. Isso aqui são os materiais básicos de cada um desses elementos aqui. E nós temos aqui o metal extremamente resistente, que é o tungstênio, né? Tungstênio. Como consequências do módulo de elasticidade, os cerâmicos a gente pode falar que tem elevado módulo de elasticidade, os polímeros baixos. E com o aumento da temperatura, o módulo de elasticidade cada vez diminui mais, certo? Então, a gente vai apresentar a classificação desses materiais, mas já colocando essa informação, nós temos aqui a temperatura de fusão dos materiais, ela tem uma correlação interessante, né, com o módulo de elasticidade, porque quando o material ele está fundindo, ele está começando a sofrer, ele se torna mais viscoso e o material perde a estrutura cristalina sólida. Então ele vai perder a sua resistência interatômica. Da mesma forma, essa resistência interatômica vai interferir, né,
em como os materiais vão se deformar elasticamente. Então existe uma correlação, né, onde o módulo de elasticidade é fortemente dependente das forças de ligação entre os átomos, certo? Então esse módulo de elasticidade, como eu falei, depende dessa força de ligação. E essas forças de ligação entre os átomos, e consequentemente o módulo de elasticidade, são maiores para os metais com temperaturas de fusão mais elevadas, certo? Então tem uma correlação importante aqui, um exemplo dos metais em termos do módulo de elasticidade e as ligações interatômicas. E aí, pessoal, a gente mostra para vocês aqui uma curva tensão-deformação bem completa, apresentando várias regiões. Essa curva tensão-deformação aqui, ela é mais comum nos metais, né? Porque ela está completa, ela tem a parte elástica, tem a sua região aqui, a tensão de escoamento, uma deformação plástica, depois uma estricação do material, onde ele vai reduzir a sua dimensão e aí vai até uma fratura final. É bem típica dos materiais metálicos, essa curva aqui, aonde a gente tem as características principais. Então, AO daqui até aqui, essa reta aqui, como já apresentei para os senhores, é a região elástica, desculpa. É a região elástica do material, certo? Região de comportamento elástico. Entre A e B é a região de escoamento do material. É aquela região que eu falei para os senhores que o material ele se desprende das ligações interatômicas e vai criar novas ligações, ou seja, vai haver o deslizamento interatômico, o que vai iniciar um processo de deformação plástica, que é o BF, né? Região de comportamento plástico. A partir do B, o material entra em região plástica, que é caracterizado pela presença de deformações permanentes, ok? Então, assim, a gente tem essa tensão de proporcionalidade, tensão de escoamento, né? Aonde esse material vai entrar no regime, iniciar o regime plástico de deformações permanentes, né? Aí quando ele chega até uma tensão máxima, né? A gente tem uma tensão máxima aqui, ó, onde é a última tensão que ele começa a reduzir a tensão, para chegar na sua ruptura final. Por que tem essa diminuição da tensão? Porque o material está sendo, digamos assim, esticado, só que o seu diâmetro vai reduzindo, né? Ele aumenta a extensão e o diâmetro reduz, certo? E com essa diminuição do diâmetro, da área, você tem a queda na tensão, né? Porque a tensão é a força sobre a área, até ele chegar num ponto que ele não suporta mais e tem uma ruptura final. Então é uma curva aqui, tensão-deformação, que mostra vários pontos importantes para a determinação das propriedades mecânicas. Então aqui a gente tem dois gráficos, como eu falei para vocês, né? Esse gráfico passado que eu acabei de mostrar, ele é mais semelhante a esse gráfico de material dúctil, né? Onde eu tenho esse regime de deformação plástica, né? Onde a gente fala quando o material tem um grande regime de deformação plástica, ele é um material dúctil. Já um material que tem um baixo, não tem o regime de deformações plásticas, ele é considerado um material frágil, né? Considerado um material frágil, e isso é uma particularidade muito importante dos materiais, né? É uma diferença básica entre materiais metálicos e os materiais cerâmicos, né? Vocês podem ver aqui que ambos têm
um regime de deformação elástica alto. Eles têm um módulo de elasticidade alto, que é até onde inicia a deformação plástica, né? Só que o material frágil, exemplo, um cerâmico, ele fratura muito fácil, ele é muito quebradiço. Já o material dúctil, como um exemplo é o aço, o alumínio, ele não é um material quebradiço, né? A fratura dele não é uma fratura frágil. Ele consegue se deformar, absorver bastante energia antes de sofrer um processo de fratura. Tá ok? Aí nós temos a resiliência, é um termo hoje muito utilizado em vários campos aí das ciências, mas o conceito dele surgiu aqui basicamente das propriedades mecânicas do material. Na verdade, a resiliência é uma propriedade mecânica do material, que é a capacidade de absorver energia quando deformado elasticamente, certo? E com o descarregamento da carga, essa energia é recuperada. Então, materiais resilientes são aqueles que têm alto limite de elasticidade. Então, a área abaixo dessa curva, essa área verde aqui, é a energia que o material absorve dentro do campo das deformações elásticas. E após ele sofrer essa deformação, ele retorna para as suas condições originais. Talvez seja por isso que surgiu esse conceito de resiliência, né? Capacidade de absorver uma energia dentro de um campo da vida e se recuperar rapidamente, né? Se recuperar rapidamente, que é o caso aqui do módulo de resiliência, que é uma propriedade mecânica dos materiais. E nós temos aí, então, toda a curva, né? Toda a área abaixo da curva, tensão, deformação, é o que vai caracterizar a tenacidade do material. Tenacidade. Então, a tenacidade, ela representa uma medida da habilidade do material em absorver a energia até sua fratura. Então, materiais muito tenazes, eles vão ter a condição de absorver muita energia antes de se fraturar. Como eu falei, são materiais dúcteis. Qual que é a diferença de ductilidade para tenacidade? Elas estão correlacionadas. A ductilidade é a capacidade, né? É essa deformação plástica que esse material vai sofrer. A gente fala quando o material tem uma deformação plástica muito grande, ele é um material dúctil. E por consequência, a área abaixo da curva, se você tem um material muito dúctil, né? Por consequência, a área abaixo da curva também vai ser aumentada com um material muito dúctil que sofreu uma grande deformação plástica. Então, elas não é a mesma coisa, mas elas se correlacionam. Ou seja, se a gente pegar esse gráfico aqui, ó, um material dúctil aqui, ó, ele é bem mais tenaz do que esse material frágil. Aonde a gente observa muito isso? Nos metais e nos cerâmicos. Então, materiais metálicos nós temos uma grande ductilidade e materiais cerâmicos nós temos baixa ductilidade e, consequentemente, tenacidade também. Aqui, ó, exemplos de curva, tensão, deformação aqui para 3 principais classes de materiais que a gente vai estar discutindo ainda mais aprofundado sobre as aplicações. Mas aqui já mostrando para vocês o material cerâmico, ele basicamente não possui o regime plástico. Então ele tem um alto módulo de elasticidade aqui, ó, cerca de 300 megapascal, mas ele se rompe repentinamente. Material quebradiço, frágil,
mas é um material resistente, porque tem um elevado módulo de elasticidade, uma elevada rigidez interatômica, ok? Aí nós temos os materiais dúcteis. Observa aqui que o regime elástico também, o módulo de elasticidade é aproximadamente 300 megapascal, ele mostrando aqui nesse exemplo, ok? 300 megapascal, então é semelhante aqui ao material cerâmico. Os materiais metálicos e os materiais cerâmicos, eles têm considerados que possuem elevados módulos de elasticidade. Porém, o material metálico, ele entra dentro do campo aqui das deformações plásticas, ou seja, um material dúctil e um material bastante tenaz, certo? E ele tem uma tensão de ruptura aqui, ó, uma tensão máxima, né? Uma tensão máxima de 500 megapascal. Só como eu falei para os senhores, em termos de determinação de parâmetros de projeto, eu tenho que quantificar até o meu limite de escoamento aqui, ó, até dentro do campo elástico. Eu não posso, em projetos mecânicos, trabalhar dentro das tensões do regime plástico, porque vai haver deformações permanentes no material. E aí nós temos os materiais poliméricos, também são materiais dúcteis, porque possuem uma elevada deformação plástica, ó. O regime de deformação plástica é muito grande, é um material que se estica muito, certo? Só que ele tem um baixo módulo de elasticidade, porque é um material que possui ligações interatômicas muito frágeis, pouca rigidez na sua estrutura do material. Aqui, ó, 50 megapascal. 50 megapascal aqui, o módulo de elasticidade, a tensão de escoamento desse material, certo? Então, quanto maior a tensão de escoamento aqui, ó, 300 megapascal, maior vai ser o meu módulo de elasticidade. Aqui eu tenho, num polímero, um exemplo de tensão de escoamento de 50 megapascal, uma tensão bem menor, que vai me garantir um módulo de elasticidade bem menor também, porém com uma grande, ductilidade, e também uma relativa tenacidade, né? Por que ele não é tão grande quanto ao aço, por exemplo? Porque o aço tem, uma área bem maior aqui abaixo da curva, tanto no regime elástico quanto no regime plástico. O polímero tem uma área bem menor abaixo da curva. Então ele tem uma ductilidade muito grande, mas uma tenacidade mais reduzida do que o aço, por exemplo. Então aqui alguns exemplos, esse aqui de materiais cerâmicos, óxido de alumínio, você vai ter aí uma inclinação bem alta da curva, com uma tensão aqui de ruptura de praticamente 200 megapascal. E nós já temos um vidro, que é outro material cerâmico, com uma tensão de ruptura aqui de aproximadamente 60 megapascal. Então, ambos rompem aqui, ó, no regime elástico, ou seja, fratura frágil, são materiais frágeis, por serem cerâmicos. Só que o óxido de alumínio, por exemplo, aqui, um elevado módulo de elasticidade, uma inclinação bem elevada aqui, então provavelmente tem um elevado módulo de elasticidade. Aqui polímeros, O A nós temos um polímero frágil, que ele tem uma inclinação bem íngreme aqui, dentro do regime elástico, até 60 megapascal, que para um polímero é uma tensão de ruptura considerável, Só que não tem regime plástico, ou seja, é um polímero frágil. Nós temos um polímero aqui plástico, Ele tem um certo módulo de elasticidade, e também, se for inserido cargas, ele vai ter uma deformação considerável. E nós temos um polímero que é chamado de elastômero. Então a inclinação da reta é bem baixa, bem baixinha aqui, ó. Os outros estão aqui assim na inclinação da reta, e esse está bem baixinha.
Ou seja, módulo de elasticidade muito baixo. Módulo de elasticidade muito baixo. Mas ele se estica muito, né? Ele se estica muito. Então, é interessante, né? Falar que um elastômero tem um módulo de elasticidade baixo, né? Mas a gente tem que entender que esse módulo de elasticidade que os materiais apresentam é, na verdade, a rigidez do material, a rigidez de deformação desse material, ok? Então, você observa aqui que um material, um polímero frágil, tem um módulo de elasticidade, uma inclinação da curva muito maior do que um elástico, que tem uma inclinação da curva aqui, ó, bem baixa, ok? Então, mais uma vez, né, aquela questão do material frágil, onde você tem uma ruptura frágil, sem absorção de energia, dentro de um regime plástico. E aí nós temos o material dúctil, tem uma elevada deformação plástica e, consequentemente, apresenta uma elevada tenacidade, né? Capacidade de absorver energia sem se romper. Isso aqui caracteriza os materiais tenazes. Então, é um exemplo básico aqui, e já adiantando que nós vamos trabalhar com essa classificação básica de materiais, né? Metais, cerâmicos, polímeros, e dentro dos polímeros nós temos os elastômeros, né? Não deixam de ser, mas é bem interessante que o comportamento dele, como eu falei, é bem diferente dos demais, né? O cerâmico também, observa-se que toda cerâmica você não vê esse regime de deformação plástica. Então a curva tensão-deformação ela caracteriza bem e consegue diferenciar bem as principais classes, né? A principal classificação de materiais dentro da engenharia. Então aqui nós temos alguns elementos, né, da curva tensão-deformação. Quais são? Esse elemento A é a tensão máxima de tração, né? Tensão máxima de tração. E esse elemento B aqui é a tensão de ruptura, que é abaixo da tensão máxima de tração, né? Porque causa aquele diminuição na área durante o ensaio, e que vai diminuir a tensão automaticamente. A letra C aqui é a deformação elástica, né? Deformação elástica aqui nesse eixo das deformações. A letra D, deformação plástica, né? Deformação plástica. Letra E é o limite de proporcionalidade. Limite de proporcionalidade aqui nessa reta aqui no regime elástico. A letra F, logo após do regime do limite de proporcionalidade, nós temos o início do escoamento desse material, né? Entrando na região plástica. Então, ele é a tensão de escoamento, esse F. O G, que é a energia absorvida dentro do regime de tensões de deformações elásticas, então nós chamamos de resiliência, né? Resiliência é essa área abaixo da curva do regime elástico de deformações. E o H é a tenacidade, que é a curva abaixo de toda, né? O cálculo, a área abaixo de toda a curva do gráfico. Então tem todas as propriedades dos materiais que a gente consegue adquirir e absorver dentro do ensaio de tensão-deformação, um ensaio de tração. Então aqui um resuminho, né? Região elástica, módulo de elasticidade, limite de escoamento, limite de resistência, ductilidade, resiliência e tenacidade. Então é isso aí, a gente finaliza essa aula sobre as principais propriedades mecânicas e o ensaio de tração.